Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte está começando. Lembrando que amanhã tem clássico carioca pelo Brasileirão, Botafogo e Fluminense, no Newton Santos, ao vivo e exclusivo no Premier. Conversar com Débora Gares, ela está aqui, ali na frente do Newton, estádio do Botafogo. Começar com as informações do mandante, o Fogão. Tudo bem, Débora? Vamos nessa, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui do lado de fora porque lá dentro está rolando a montagem do palco para um show no final de semana e também porque os jogadores vão fazer lá o último treino antes desse clássico, vai ser agora na parte da tarde. O time vai ter dois desfalques importantes, o volante Danilo Barbosa, que vai cumprir suspensão, e o atacante Savarino, que está com a seleção venezuelana. Como a gente ainda não tem a confirmação da volta do meia Eduardo, a gente pode imaginar que o técnico Arthur Jorge escale um time com Gregory no meio-campo, na vaga do Danilo, e com o Tiquinho Soares começando entre os titulares. O Botafogo, que vive um grande momento na temporada, já são 6 jogos de invencibilidade, está bem no Campeonato Brasileiro, lá na parte alta da tabela, em terceiro lugar, lutando pela liderança. E o retrospecto recente contra o Fluminense também é bom. Em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. A última derrota foi no final de junho de 2022, já tem quase 2 anos. Uma derrota por 1-0 lá no Maracanã pelo primeiro turno do Brasileiro daquele ano. E o último confronto entre os dois foi esse ano, né, pelo Campeonato Carioca, 4-2 para o Botafogo, jogo disputado lá no Maracanã. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro agora, Escobar. Agora vamos falar do Fluminense bipolar, né? Muito bem na Libertadores, mas no Brasileirão a coisa tá feia. 4 rodadas sem vitória já, Débora. Pois é, e com isso, Escobar, o time acabou caindo de posição, tem 15º lugar, muito perto agora da zona de rebaixamento, precisando voltar a vencer. Os jogadores treinaram pela manhã no CT Carlos Castilho, não vão poder contar nessa partida com o atacante John Ares, que está a serviço da seleção colombiana. É provável que o Marquinhos fique com essa vaga. Por outro lado, tem o retorno do Meia Lima e também do técnico Fernando Diniz. Os dois cumpriram suspensão na última rodada, estão de volta e à disposição. E o atacante Cano, que tinha reclamado de desconforto na coxa no último jogo do Brasileiro, ele vem treinando normalmente, então não deve ser um problema para esse jogo. Lembrando, então, o jogo amanhã às 8 horas da noite aqui no estádio Newton Santos, com transmissão ao vivo exclusivo no Premier. E uma última notícia, a novidade de hoje, Thiago Silva esteve no CT do Fluminense treinando, iniciando os trabalhos, ainda cuidando da parte física, e você acompanha agora uma reportagem feita pela Sofia Miranda, mostrando que os torcedores ainda estão curtindo muito a volta desse craque ao Fluminense. O que é um mês para quem esperou por 16 anos? Vamos que vamos! Chegou o homem! Chegou o mundo! A partir de 10 de julho, dia em que abre a janela de transferências, Thiago Silva pode ser inscrito para jogar de novo pelo Fluminense. Desde a despedida dele em dezembro de 2008, em vários momentos o zagueiro deu a entender que um dia retornaria ao clube que o revelou. Seja em 2013... Um dia eu volto para colocar essa camisa novamente. Ou 2023. A vontade, o desejo de encerrar aqui, pela gratidão que eu tenho pelo Fluminense por ter aberto as portas para mim, ainda existe. Por futuro, a Deus pertence. Vamos ver. A gente estava esperando ele voltar e falou que ia voltar, né? Eduardo achou que a contratação seria no ano passado. Tanto que chegou a personalizar uma camisa com o nome do Thiago Silva no dia 7 de maio de 2023. Só que não dei nada, né? O pessoal dos grupos até ficou me brincando comigo. Pô, tu zicou a contratação e tal. Eu falei, não, cara, vai voltar. No dia 7 de maio de 2024, exatamente um ano depois, o Fluminense anunciou a volta do Thiago Silva. O filho do Eduardo, que também se chama Eduardo, percebeu a coincidência da data e espalhou para os amigos. Ele postou essa foto, eu falei, não é possível. E todo mundo chamando de profeta, que era o destino. Cada tricolor tem a própria história de idolatria com o Thiago Silva. É uma relação antiga. Foram 16 anos de espera por esse reencontro. E o dia da apresentação é o momento deles desfrutarem da continuação dessa história. A sexta-feira passada foi marcante, não só para o Eduardo, é claro, mas também para milhares de tricolores. Foi meu primeiro ídolo no Fluminense. A Luísa tinha em mãos uma relíquia para ela, autografada pelo Thiago Silva na própria sexta, na chegada dele ao aeroporto do Rio. É o ingresso da despedida dele contra o Ipatinga em 2008.
Nesse jogo ele prometeu que ele ia voltar, a festa foi linda, eu chorei pra caramba. Dúvida eu nunca tive que voltaria para o lugar certo. Mas a cobrança foi grande, não só do Marcelo, mas como do Renato, do próprio Cano. O Marcelo falava, vai logo, cara. Daqui a pouco eu não tô mais aqui, eu vou aposentar, não aguento mais. Tipo assim, na brincadeira, obviamente, mas com um pouquinho de pressão. Não tem mais espera, não é mais um sonho. Tricolores, a festa acabou de começar. Agora o chaveamento da Libertadores que está fechado. O Fluminense vai pegar o Grêmio nas oitavas de final. O jogo da volta, decisivo, vai ser no Rio de Janeiro. A Arena do Grêmio que ainda não deve estar pronta, né, para receber jogos por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, ainda não se sabe onde vai ser o jogo de ida. O Strongest foi para o lado do Botafogo e do Flamengo na chave. Significa que se passar do Bolívar, Flamengo pega The Strongest ou Peñarol. E numa partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão, Cuiabá venceu o primeiro jogo dele no campeonato. Bora ver como é que foi. Contra o Criciúma, fora de casa, Isidro Pita se antecipa ao zagueiro, ao goleiro, faz 1-0 pro Cuiabá. Aí o Cleison começa um showzinho dele. Jogo em Criciúma, hein, gente? Toquinho no canto, 2-0 Cuiabá. Depois o Cleison pega ali na esquerda, ele vem dando totozinho, ninguém chega, ele escolhe o canto, faz um belo gol, 3-0. Isso tudo no primeiro tempo, tá? Aí no início do segundo, Isidro Pita rola para trás, o Maxi chuta e o goleirão Gustavo. Uma preciosa colaboração, 4-0. Aí o Mateuzinho desvia, desconta para o Criciúma. Tobias Figueiredo, parecia uma reação. Mas não, parou aí e o Ramon, aquele que jogou no Flamengo, revelado pelo Flamengo, fez o 5º gol, Cuiabá 5-2 fora de casa. Depois da eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o técnico do Fortaleza avisou. Eu acredito que os partidos mais importantes em uma final, este time vai ganhar, por pênalti. Na finalíssima da Copa do Nordeste, o Fortaleza perdeu para o CRB no tempo normal, 2 gols do João Neto, cria de Xerém, prestado para o CRB. E o título foi decidido nos pênaltis. Anselmo Ramon errou feio a primeira cobrança do CRB e o Fortaleza acertou todas. Fortaleza campeão do Nordeste. Parabéns ao Fortaleza e pelo Brasileirão Feminino, Fluminense e Botafogo perderam. Os dois estão ali no meio da tabela, né? Fora da zona de classificação para as quartas de final. Bora ver primeiro o Fluminense que perdeu para o Cruzeiro. Mari Pires, com muita tranquilidade, Cruzeiro 1-0. E depois a Fabiola Sandoval vai fazer o segundo. O Cruzeiro venceu o Fluminense, então, por 2-0. Botafogo encarou o Bragantino. A Michele chutou errado, a Jane pegou, passou para Paulina fazer o gol. 1-0 Bragantino, falha da defesa do Botafogo. Natane fez o gol do Fogão, mas depois Paulina deu números finais aí, Bragantino 2, Botafogo 1. Já, Flamengo, líder do Brasileirão. O Tite agora vai ter muitos desfalques, hein? São 5 jogadores convocados, tem gente machucada. E ainda hoje a história do massagista Luizão, tá lá no Meu América. Passou anos na seleção brasileira, rodou o mundo. Boas histórias. Bom começo de semana para você, não perca logo mais no JH. Os focos de incêndio no Pantanal já aumentaram mais de 900% este ano. Brigadistas e ambientalistas tentam entender o que está acontecendo. A polícia no Rio de Janeiro investiga a suspeita de envenenamento de cães. Alguns já morreram. Uma operação de limpeza tenta recuperar o Hospital de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele está fechado já tem mais de um mês. Dispara nas fronteiras do país a apreensão de cabelo contrabandeado. Pela primeira vez na Espanha, sai uma condenação por racismo no futebol. A justiça sentenciou 3 espanhóis a 8 meses de prisão por injúrias racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior. E toda a repercussão da decisão do presidente da França, Emmanuel Macron, de dissolver o parlamento e antecipar as eleições depois do avanço da ultradireita no Parlamento Europeu. Espero você no Jornal Hoje. Até já.
Vamos, Vini. Aqui tem Brasilidade. Profetize. Bet Nacional, a bet do Brasil. Programão para você no sábado. É acompanhar a luta de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen ao vivo na Globo depois do Altas Horas. O Canal Combate vai exibir ao vivo todas as lutas da noite. Com essa paisagem bonitona aí de fundo, um dos maiores lutadores brasileiros de todos os tempos, o Anderson Silva, treinou diante dos olhares atentos do público. Depois de tudo que eu já passei na história do esporte, ainda poder continuar dando essa alegria para as pessoas é muito legal para mim. Eu estou muito feliz. Aos 49 anos, ele parece se divertir como um garoto. Como é que é, cara? Calma aí que eu vou aí, cara. O Anderson Silva vai fazer a última luta dele no Brasil no próximo sábado em São Paulo, contra o americano Chael Sonnen. Os arquirrivais dos tempos de MMA já se enfrentaram 2 vezes, e com vitórias do brasileiro. Só que dessa vez o duelo acontecerá no boxe. Cara, eu tô muito feliz de poder fazer, ter essa trilogia com o Sonnen. Será a 4ª luta oficial do Anderson Silva no boxe, depois que ele se aposentou do MMA. Antes estava acostumado a treinar 5, 6 artes marciais, agora a realidade é outra. É mais difícil, cara, porque as outras você pode dar uma enroladinha, né? O boxe não tem como enrolar. Sinceridade de uma lenda das lutas e que deixa uma mensagem além do legado esportivo. Quando você resolver fazer alguma coisa na tua vida, qualquer pessoa, você tem que fazer por amor, cara. Não por fama, por dinheiro. Você tem que fazer por amor. E as outras coisas vão acontecer naturalmente, entendeu? Eu acho que é isso. Final da etapa de El Salvador, do Circuito Mundial de Surf. O brasileiro Iago Dora estava perdendo de lavada para o havaiano John Florence. Até que... Agora sim, Iago! Agora sim! Pediu nota 10, mas ganhou 9,77. Quase perfeito. Iago tentou a virada, só que o mar ficou sem ondas. E aí, John foi o campeão. O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi campeão de Roland Garros na França pela primeira vez na carreira. Alcaraz venceu o alemão Zverev numa batalha de 5 sets, quase. Depois de um tempo sem jogos, Flamengo volta a campo essa semana, vai pegar o Grêmio e com muitas mudanças no time titular. O torcedor que for ao Maracanã na quinta-feira vai ver um Flamengo bem diferente. Do time titular que goleou o Vasco, 5 jogadores não estarão à disposição. Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta foram convocados pela seleção uruguaia para um período de treinos e também para a Copa América. E Alan lesionou a coxa no Clássico. Além deles, Pulgar está com a seleção chilena. E o Ayrton Lucas tenta acelerar a recuperação de uma lesão na coxa para enfrentar o Grêmio quinta pelo Brasileirão. Com tantos desfalques importantes, Tite tem observado muitos jogadores nos treinos antes de fazer a escolha dos 11 iniciais. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados. O principal problema do Flamengo está no meio de campo. Sem os titulares, Tite vai precisar usar os jogadores mais jovens. Uma possibilidade é o Igor Jesus começar a partida contra o Grêmio no lugar do Alan e o Lohan substituir o Arrascaeta. Outros nomes como Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Carlinhos também podem ganhar uma chance. O técnico ainda não definiu a formação inicial e tem mais 3 treinos para desenhar o Flamengo de quinta. O time está cheio de ausências, mas o Maracanã vai ter a presença de quem nunca arreda o pé. E é para eles que o Tite faz um pedido especial. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento. Nessa quinta-feira, o Vasco vai encarar o Palmeiras pelo Brasileirão em São Paulo, ao vivo aqui na Globo, depois de renascer. E o Vasco tem um número preocupante, gente. Tem a pior defesa disparada do Campeonato Brasileiro. São 17 gols sofridos em 7 jogos. Aí Fluminense, Cuiabá e Vitória vem na sequência com 13. É um problemão, né? Para o técnico Álvaro Pacheco resolver. Contra o Palmeiras vai ser a segunda partida dele no comando do Vasco, depois de tomar aquele 6-1 do Flamengo, né?
Já já, notícias ao vivo da seleção brasileira depois de vencer o México. O Brasil pega os Estados Unidos na quarta-feira. Quarta-feira é dia de seleção brasileira. Brasil e Estados Unidos ao vivo na Globo, mais cedo, hein? 8 da noite, bom horário, vai ser o último amistoso antes da Copa América. A seleção está lá em Orlando, na Flórida, onde vai ser a preparação para a competição. Olha o Carlos Gil aqui, ao lado de um belíssimo lago. Tudo bem, Carlos Gil? Como é que tá a seleção, cara? Fala, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui pertinho do hotel da seleção e da sala de entrevistas. Daqui a pouquinho vão falar o goleiro Bento e o lateral esquerdo Guilherme Arana. A seleção voltou aqui para Orlando, né? Jogou contra o México no Texas, voltou para cá porque já tinha feito uma semana de treinamentos aqui no Centro Esportivo de Orlando ontem à noite. Tem mais um treino hoje no fim da tarde para o técnico Dorival Júnior começar a montar o time que pega os Estados Unidos na quarta-feira. Ele já adiantou que deve ser a escalação, pelo menos a base principal da equipe que vai estrear na Copa América no dia 24 contra a Costa Rica. Então é de se supor que o Rodrigo, que não atuou contra o México, e o Vini Júnior, que entrou no segundo tempo e deu passe para o Endrick, sejam titulares, e o X da questão é o Endrick, né? Se ele pela primeira vez com o Dorival começa como titular ou continua como opção no banco. Ele fez 3 gols em 3 jogos, sempre vindo do banco de reservas, e é uma estrela em ascensão no futebol brasileiro. O Dorival fez 6 substituições, então para a próxima partida a tendência é que ele vá mudar bastante o time que começa atuando. Vinícius Júnior, hoje pela manhã, ele divulgou uma nota reagindo, né, e agradecendo ao Real Madrid, à Liga Espanhola, pela condenação inédita de 3 torcedores do Valência por insultos racistas. Esse ato racista aconteceu em maio do ano passado. Esses torcedores pegaram 8 meses de prisão, mais multa e 2 anos banidos dos estádios. Ele soltou uma nota agradecendo e disse que não é por ele, é por todos os pretos. Voltando a falar um pouquinho do México, a Gabriela Ribeiro traz pra gente agora uma reportagem sobre como foi o último jogo da seleção e projetando o próximo. Um abraço de amigos, de um grupo que está aprendendo junto o que é fazer parte da seleção brasileira. Por um grupo ser a segunda vez convocado junto, já dá para ver que todo mundo se gosta. Eu acho que com esse tempo aqui junto na seleção, com certeza a gente vai ficar cada dia melhor e ter mais amigos dentro da seleção. No amistoso contra o México, Andréas Pereira marcou o primeiro gol dele com essa camisa. E Gabriel Martinelli também deixou uma boa impressão como titular. A gente tem um time muito jovem e a gente é muito unido também, a gente tenta fazer bastante coisa junto ali, então a gente fica feliz um pelo outro. Agora, quem aproveita cada oportunidade quando está em campo é o Endrick. Depois do sufoco que o Brasil levou com o empate do México, coube ao camisa 9, que só entrou no segundo tempo, decidir o jogo. Toca de cabeça do Endrick! Marcar 3 gols em 3 jogos seguidos da seleção, com apenas 17 anos, era um feito que só Pelé tinha conseguido até então. Pelé? Foi o Pelé, então eu creio que vocês não devem ficar comparando ninguém. Predestinado? Ele prefere ser só mais um do grupo mesmo. Se o Martinelli e o Andrés não tivessem feito o gol, ia ser apenas um gol, ia ser 2-1 pro México, então eu não resolvi nenhuma partida, a gente resolveu a partida desde o começo e agora é trabalhar. A seleção agora já está aqui em Orlando, na Flórida, onde vai ficar até o fim da preparação para a Copa América. E na quarta-feira disputa um amistoso contra os Estados Unidos, com a expectativa de ter os principais jogadores em campo. Endrick nunca foi titular na seleção e, por enquanto, nem parece muito preocupado com isso. A gente é uma família, a gente, como ali, a gente estava no banco, estava eu, estava o Vini, estava o Rodrigo, estava o Paquetá. E depois a gente entrou e jogou. Na próxima partida ninguém sabe quem vai ser titular. O Dorival sabe e a gente vai respeitar a decisão dele. Agora um papo com o Luizão, massagista do América e de seleção. Às vezes com delicadeza, outras com firmeza, Luizão usa as mãos para cuidar de quem vive dos pés. Gosto demais da profissão e eu me sinto muito importante naquele momento. A vida do massagista Luizão se confunde com a história do futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Desde o começo, no Olaria, em 76. Lá, encontrou um garotinho de 11 anos que marcaria a vida dele. Jamais poderia imaginar que esse menino iria ser um dos maiores jogadores do mundo.
Vamos falar sobre esse menino daqui a pouco. É que antes de reencontrar o garoto que se tornaria astro, Luizão trabalhou com heróis olímpicos nos Jogos de Moscou em 80. Lá acompanhou João do Pulo, que conquistou o 2º bronze olímpico dele no salto triplo e virou parceiro de vendas. Ele falava comigo assim: Luiz, nós vamos levar calça jeans para a Rússia. Aí nós levamos. E saímos pela escada para vender aquelas calças. Vendemos algumas. Depois de Moscou, o futebol reuniu Luizão com um amigo da juventude, Carlos Alberto Parreira. E foram juntos para a Copa do Mundo de 82 pela seleção do Kuwait. Depois de uma década trabalhando no Oriente Médio, foi convocado novamente pelo amigo Parreira, dessa vez para a seleção brasileira. Banco de reservas do Brasil, aí o Luizão, aí o massagista em primeiro plano. E reencontrou então aquele menino do Olaria. Em 94, já um craque, Romário. Vai, Romário! Gol! Juntos voltaram com o Tetra. Na hora mesmo, eu nem chorar, chorei. Campeão, tá? Depois de um período aqui a ficha cai. Foram 144 jogos como massagista da seleção principal, cuidando de ídolos como Ronaldo e acompanhando de perto alguns dramas, como a convulsão que o atacante teve na Copa de 98. O Edmundo saiu aos berros, gritando que o Ronaldo estava passando mal. E fui no quadro do Dr. Lídio, do Zagallo, Américo. Bora aqui, o Ronaldo está passando mal. Uma situação muito deplorável, uma situação muito ruim. Em 48 anos de profissão, o Luizão já viu muitas gerações do futebol brasileiro. É tanto tempo que essas mãos já cuidaram de pais e filhos. O menino que virou herói do Tetra e atualmente é presidente do América levou o velho amigo para o clube. Agora é a vez de Luizão cuidar do Romarinho, que se juntou ao pai na luta para levar o América de volta à primeira divisão do Rio. Quando eu era bem moleque, eu ia assistir o treino do profissional ali na arquibancada de São Januário, já vi esse cara ali trabalhando na correria. Uma honra gigante estar trabalhando com esse fenômeno aqui. Vejo isso daqui como um neto, como um filho, com toda sinceridade. É uma coisa impressionante isso. Você não sabe a emoção que eu sinto do pai dele ter me trago para cá, depois de tantos anos. Aos 80 anos, essas mãos ainda têm força de sobra para relaxar músculos e levantar taças. Pensa num cara gente boa e competente também, não é à toa que tá em tudo que é acontecimento histórico que aconteceu aí. Beijo, Luizão. Valeu. Até amanhã, gente.